Amém? João capítulo 15, versículo de número 1. Podemos? Diz assim a palavra do Senhor: eu sou, vamos lá? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Estenda uma das suas mãos para a minha vida. Senhor, eu quero te pedir que a tua graça seja sobre a vida de cada um de nós. Abençoa-nos, Deus, nos inspira, não só, Senhor, como pregador, mas como aquele que vai receber da tua porção também nessa noite. Meu Deus, que a tua palavra seja clara, audível ao coração de cada um dos teus filhos. Meu Deus, move em nós aquilo que tu quer despertar na vida de cada um que faz parte do teu povo. Que saiamos desse lugar com a certeza de que tua voz foi captada por nós e produziu no nosso interior mudança, uma disposição diferente, um novo vigor, para que vivamos as tuas promessas no teu reino. Meu Deus, abençoa-nos nessa noite, quebra toda a barreira, toda a dificuldade, e que a tua voz seja a maior e a única nesse lugar, nessa igreja, nessa noite, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Você pode sentar em nome de Jesus. O tema da mensagem dessa noite é permanecendo na videira. Vamos repetir isso? Permanecendo. Mais uma vez, todos juntos, Vocês estão fraquinhos hoje? Está acontecendo alguma coisa? Todo mundo bem? Foi porque o Vasco perdeu? Que está tudo certo? Vamos lá, todos juntos, permanecendo. Agora sim, vamos lá. Bem, queridos, João capítulo 15, no versículo 1, é um texto conhecido, pelo menos eu creio que para a maioria de nós. Ele vai falar sobre a 7ª declaração do Senhor Jesus nesse livro, no Evangelho de João, falando que eu sou. Ele fala, eu sou alguma coisa. Nesses versículos, ele vai falar que ele era a videira verdadeira. Você vai ver ao longo do livro de João ele falando, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. E por final, é a última declaração do eu sou. Ele vai falar, eu sou a videira. O livro de João, no capítulo 15, ele reserva algumas coisas diferentes que nós temos que entender. Nesse momento, Jesus ele está consolando os seus discípulos, porque ele demonstra para eles o plano real de salvação que ele tinha como propósito. Bem, é claro que os seus discípulos, por o amarem demais, você vê Pedro falando que não, ele faria de tudo para que não permitisse que o mestre morresse. Mas você vai entender que Jesus ele primeiro vai falar, consola os seus discípulos. Depois ele vai falar
no capítulo 14 que outro consolador seria enviado para que eles não fossem órfãos, para que eles não estivessem sozinhos ao longo da sua caminhada. E em João, no capítulo 15, ele começa falando que ele era e é a videira. Bem, eu gosto muito desse texto, porque ele nos revela bênçãos tão tremendas, que talvez você não tenha a noção do que essa palavra reserva, se você realmente permanecer na videira. A primeira coisa que ele fala é o eu sou, né? O eu sou vai remeter lá àquela sarça que ardia, mas não se queimava. E Moisés falou assim: mas eu vou anunciar, tudo bem, que eles serão resgatados, vou chegar lá no meio de Faraó, vou chegar no meio da corte, mas se perguntarem quem foi que me enviou, eu vou dizer o quê? Aí o Senhor, que se manifestava naquela sarça, diz: diga que o grande eu sou te enviou. Então o mesmo eu sou é esse eu sou que diz: eu sou a videira verdadeira. Por que a videira? Pergunta para a pessoa do celular: por que a videira? Por que a videira? Por que a videira? Bem, a videira, para que você, eu acho que você sabe, a videira é a árvore, a planta que produz a uva. Só o irmão José que sabia essa? A videira, a parreira, nós conhecemos como parreira. A videira é a árvore que produz, a planta que produz a uva. É uma planta bem peculiar, que ela se prolonga, né? Não é uma árvore comum, ela se distribui em forma de ramos, né? Se você já viu uma plantação de uva, eles formam uma espécie de umas esteiras, para que aqueles ramos sigam um certo caminho, né? Então por isso o Senhor vai falar que, olha, ele era a videira verdadeira e nós somos os ramos. Mas o que eu quero falar primeiro é que a uva, a vide, que é a uva, o fruto da vide, que é o vinho, tinha um significado muito especial para aquele povo. O vinho, a uva, a videira, trazia 3 significados, que eu quero pedir a tua ajuda para que a gente decore isso. Trazia 3 significados para aquele povo. A uva, a videira, e melhor dizendo, o vinho, primeiro, trazia a ideia de sustento. Vamos repetir isso? Sustento. Depois, a uva, a vide ou o vinho, trazia a ideia da alegria. Vamos lá, então primeiro é sus, depois é a alegria, o terceiro, vida. Vamos entender isso? Olha, sustento, alegria, a videira simboliza sustento, alegria e vida. Para pensar nessas 3 coisas e você vai entender que a maior obstinação do ser humano nos dias de hoje é alcançar esses 3. Sim ou não? Sustento. Quantos não querem ser sustentados? Quantos não querem ter alegria? E quantos não querem ter vida? Só que Jesus, ele fala o seguinte: eu sou a videira verdadeira. O ponto que eu quero alcançar junto com você, meu irmão, é que existem outras videiras que querem oferecer o mesmo benefício para nós. Existem outras fontes que se apresentam como videiras para que você usufrua de sustento, alegria e vida. Meu irmão, você acha que todo mundo que, vamos dizer, todo mundo que bate em algumas portas por aí, seja lá qual for o tipo de porta, o que essas pessoas estão correndo atrás? Sustento, alegria, vida. É exatamente as necessidades essenciais do ser humano. Você vai ver, e a gente não precisa ser, né, nenhum tipo de expert nesse tipo de assunto para entender. Olha, Paulo, ele fala para Timóteo um negócio interessantíssimo. Na cidade onde Timóteo habitava, a água era considerada impura, não potável.
E ele vai falar assim, ó, para que Timóteo tomasse o suco da vide para o seu sustento, para que não causasse mal ao seu estômago. Aí tem gente que pega esse texto e fala o seguinte, ó, Paulo estava recomendando que Timóteo, sabe, tomasse uns negocinhos. Não, mas o vinho que a gente está falando, o suco da uva, não é alcoólico, você sabe disso, amém? Aquele vinho que o Senhor traz, a água, lembra? O Senhor transforma a água em vinho, trazendo a ideia para aquele casamento do seguinte: sustento e vida. Mas só que a gente acha que o Senhor transforma, muita gente acha que o Senhor transforma a água nesses negócios que vendem por aí chamando de vinho, né? Um suco com a água ardente lá, o pessoal bate e chama de vinho hoje. Não, é o suco da vide. Ele se torna alcoólico em virtude da fermentação. Eles eram guardados em recipiente e passava-se o tempo, né? E é natural que os alimentos fermentem. Essa fermentação gerava um teor alcoólico, e por isso que muitos ficavam embriagados com o vinho, que muitos vão chamar de mosto. Esse mosto é aquele vinho passado. Mas o Senhor está falando de muito mais do que a bebida, muito mais do que o fruto. Ele está falando assim: eu sou a fonte verdadeira que pode oferecer para vocês sustento. É o que você precisa? É o que você precisa? Quantos querem ser sustentados pelo Senhor? Diga amém. Quantos querem ter vida em Deus? Diga amém. Quantos querem ter alegria no Senhor? Diga amém. Então, meu irmão, diga para a pessoa do seu lado assim: sustento, alegria e vida só na videira verdadeira. Bem, se a videira é a verdadeira, o sustento de verdade é só nela, a alegria de verdade é só nela, e vida de verdade é só nela. As pessoas se decepcionam batendo de cabeça em tudo quanto é lugar aí, porque ao longo do tempo vão descobrir que não são felizes de verdade, a alegria no sentido de plenitude, não tem vida de verdade, elas apenas sobrevivem e não são sustentados. Sustentados no sentido não é só financeiro não, querido. Sustentar é ficar de pé, sabe? Aquela coisa de Deus te manter de pé. Quantas coisas a gente acha que pode nos segurar, mas no dia que a gente toma aquele baque, no dia que você acorda no teu dia mal, quem é que te sustenta, querido? Pode falar sem medo, está sendo gravado, ó, está sendo gravado ali, ó. É o Senhor, amém? Então, queridos, o tema, como eu disse na mensagem, é permanecendo na videira. Só que essa videira, estamos falando da verdadeira. Você vai entender quantas coisas o Senhor Jesus nos promete. Lutarmos até o fim para permanecermos nela. São coisas que talvez você nem imagina que você pode alcançar estando ligado à videira. Por isso eu pedi para que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que você veja na palavra o que o Senhor te promete, me promete também, amém? Você quer alcançar as promessas que estão inseridas nessa palavra aqui, diga amém? Vamos lá, ó, primeiro versículo, logo de cara, no versículo de número 1, ele vai falar: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o que diz no versículo 2, é a primeira promessa que o Senhor nos dá: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo ramo que estiver em mim não der fruto, ele corta, né? E ele vai falar: e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vamos entender isso aqui, querido. Primeira coisa, isso é algo muito sério. Ele está falando assim, ó: todo ramo que estiver em mim não der fruto, ele corta. Sabe o que ele está dizendo? Que é impossível, eu quero exagerar na palavra, é impossível
impossível vida com Deus sem resultado. Você está entendendo? Você entendeu isso aí? Que é impossível vida com Deus sem resultado. É impossível o Espírito Santo falar contigo, você aceitar essa palavra e você não mudar. Automaticamente na tua mudança, quando você aceita essa palavra, o Espírito Santo trabalha na tua vida, naturalmente a tua vida passa a frutificar. Você entendeu isso? Então a primeira coisa que você entende é que, olha, se o ramo está ligado, peraí, o ramo está ali e não dá fruto, ele pode cortar. Mas por que ele pode cortar? Porque ele é mau? Não, porque aquele ramo não faz parte dele. Porque todo ramo que está verdadeiramente ligado passa a produzir frutos da videira. Então ele está falando o seguinte: olha, todo ramo que estiver em mim e não der fruto, ele corta. Mas ele fala o seguinte: aquele que estando em mim produz fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Sabe o que essa palavra admite para nós? Quantos querem produzir no Senhor? Digam amém. Eu quero. Ele fala um negócio muito sério: que aquele que dá fruto, ele limpa. Espera aí. Sabe o que acontece com a maioria dos cristãos quando começam a produzir? Quando a gente começa a produzir demais para o Senhor, se nós não vigiarmos, nos achamos melhores do que os outros. Mas você começa a entender que o fruto começa a ser desenvolvido antes de nós sermos limpos por completo. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Que o Senhor te limpa conforme você vai produzindo fruto? Nós vemos em Gálatas no capítulo 5 o fruto do Espírito: bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, entre outras virtudes do fruto do Espírito. Eu quero te perguntar: Deus tem desenvolvido o fruto do Espírito em você, sim ou não? Sim. Eu quero te perguntar: você já está totalmente perfeito? Significa que Ele quer produzir fruto em você, mas o processo de limpar de Deus vai ao longo da tua caminhada. É todos os dias. Todos os dias é necessário não só que produzamos frutos, mas sim que Ele nos limpe de alguma forma. Então essa palavra é para pessoas imperfeitas, mas que de alguma forma querem se ligar na videira nessa noite, que querem produzir no Senhor, que querem ter em sua vida, além da vida verdadeira, o sustento e a alegria. Querido, você vai procurar em qualquer lugar, mas você não vai encontrar quem te ofereça essas três coisas de verdade. Então, meu irmão, entenda o seguinte: olha, a primeira coisa que o Senhor nos oferece: crescimento. Quem está ligado de verdade produz fruto, mesmo o Senhor estando a aperfeiçoar você. Você é perfeito? Você acabou de dizer que não. Quando se considera em processo de aperfeiçoamento, diga amém. Meu irmão, você vai ver que o próprio Paulo vai dizer que no dia que o Senhor vier nos resgatar, nós deixaremos isso que é a parte corruptível para alcançarmos uma glória que é incorruptível. Nós somos tentados todos os dias, nós somos levados como ovelhas para o meio de lobos. Tem pessoas que caem, tem pessoas que desfalecem, tem pessoas que não conseguem resistir à tentação. Mas Deus está falando para você, independente da forma que você se encontre nessa noite, Deus está te chamando de volta para que você se ligue à videira e assim Ele produza em você frutos. Amém? A primeira coisa que Ele oferece é a promessa para a tua vida: crescimento. Quantos querem? Quantos querem? Digam amém. Queridos, primeira coisa, se você está ligado, se você permanecer na videira, o Senhor faz com que você gere frutos. Você vai lembrar de uma passagem que Jesus, ele amaldiçoa uma figueira. Jesus, ele coloca, olha isso, Jesus coloca a sua mão para apanhar um figo. Tudo dizia que era a época de produção de figos. O figo, ele produz
em épocas meio estranhas, ou é produzido em épocas meio fora de contexto, e a folhagem daquela árvore dizia que existia fruto. Já viu uma amendoeira? Você vê a árvore carregada de folhas, geralmente você acredita que tem amêndoa lá. A amendoeira no inverno é um terror. Já viu que cai tudo? Cai tudo. Só serve para sujar o pátio, mais nada. Verdade? Jesus, ele vai para apanhar um figo naquela figueira e não encontra nada. E o que ele faz com aquela figueira? Ele amaldiçoa. E os discípulos ficam: meu Deus, mas por quê? É um princípio. É o princípio que ele está fazendo na figueira. Meu irmão, a árvore está ali, se não produz fruto, não serve para nada. Pode até produzir sombra, mas a árvore não foi gerada para produzir sombra. Ela foi gerada para produzir fruto, para gerar outras árvores. Essa é a ideia. Nós começamos a entender que, olha, a folhagem dizia que tinha fruto, mas ao colocar a mão, Jesus não encontrou nada. Como é que anda a tua folhagem, meu irmão? A folhagem é a aparência. E tem pessoas que ainda insistem em viver baseado nas suas folhagens. A folhagem, eu estou aqui, ó, estou com o meu terno, com a minha gravata. Folhagem de quem tem fruto. Mas será que se o Senhor colocar a mão na minha vida, Ele acha alguma coisa? Diga para a pessoa do seu lado: é necessário que você dê frutos, querido. Está entendendo a seriedade do negócio? Não dá para a gente viver de aparência o resto da vida. Você pode até se enganar com a aparência, mas, irmãos, na verdade, Deus, Ele quer encontrar em você frutos de mudança, frutos de justiça, frutos de crescimento, amém? Então, permanecendo na videira, a primeira coisa, alcançamos o crescimento. Você quer crescer no Senhor? Você quer fazer da tua vida um ponto de crescimento para Deus? De repente você só quer crescer quem se acha pequeno, querido. O maior do reino dos céus é o menor. Os últimos serão os primeiros. É tudo invertido. O fraco é o forte, e o pequeno é quem faz crescer o Senhor. Quem se acha pequeno, quem se coloca em humildade, no seu papel de humildade, é esse que o Senhor exalta. A palavra diz que o Senhor resiste ao soberbo, mas exalta o humilde. Aquele que se humilha, o que se humilha é o que fala assim: Senhor, eu não sou nada, eu sou pequeno, mas eu preciso que o Senhor gere esse crescimento em nós. Então, qual é a primeira coisa que encontramos permanecendo na videira? O crer. Segunda coisa, no versículo 4, nós vamos falar de 6 virtudes que encontramos, 6 promessas. Versículo 4 está assim: permanecei em mim. Isso é lindo. Isso é lindo. Permanecei em mim. Permanecei em mim, e eu. O Senhor vai dizer assim, a palavra do Senhor, melhor dizendo, vai dizer assim: achegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós outros. A palavra está dizendo: permanecereis em mim, permaneceis em mim, e eu permanecerei em vós. Além do crescimento, sabe que o Senhor está oferecendo para você? Presença. E não há nada maior nesse mundo do que a presença de Deus em nossas vidas. O rei Davi, que tinha muito mais riqueza do que eu e você juntos, multiplicado por 10 ou por 1000, ele no Salmo 51 vai dizer assim: Senhor, pode me tirar todos os meus bens, mas não tira de mim a tua presença. Você vai entender que nada pode substituir a presença de Deus em tua vida. Ele está falando assim, ó, a presença de Deus na tua vida é garantida enquanto você permanecer nele. Mas se olharmos no sentido inverso dessa palavra, Deus não tem a garantia. Deus não se compromete em permanecer na vida daqueles que não querem permanecer nele. Mas se você hoje fala para Deus: Senhor, eu quero ser um ramo dessa videira, eu quero estar ligado em ti de verdade. Ele está falando para você que se você permanece nele, ele permanece em ti, independente da circunstância que você tem passado.
Porque estar ligado à videira não é uma promessa de que tudo na nossa vida será um mar de rosas. Mas olha, isso aumenta mais ainda a graça e a promessa que Deus nos dá, que independente das nossas circunstâncias, é uma promessa de que permanecendo nele, ele permanece em nós. Eu preciso disso para a minha vida. Meu irmão, você pode fazer o que você quiser. De repente, e nós ainda, nos dias de hoje, no ano de 2017, tem pessoas que ainda acham que o reino de Deus, a fé, melhor dizendo, a fé é conquistada, a fé é alcançada por obras. Tem gente ainda achando que é pelo muito fazer que nós passamos a ter fé. É claro que através das coisas que fazemos, nós mostramos a fé que nós temos. Assim diz a palavra em Tiago. Mas olha, não existe outra forma de você alcançar a presença de Deus na tua vida sem estar ligado nele. Entende? Não tem outra forma. Você quer que o Senhor permaneça na tua vida? Diga amém. O que você tem que fazer, querido? Permanecer nele. Nós falamos há semanas atrás sobre o contrato. Falamos o seguinte, olha, existe a nossa parte no contrato, no pacto, na aliança, e existe a responsabilidade da outra parte. O Senhor está falando assim, ó, eu quero permanecer em ti, desde que você permaneça em mim. Então, queridos, quer que a presença do Senhor seja constante e abundante na tua vida? Permaneça nele. No dia que você sentir a ausência de Deus, que é o pior sentimento que existe na face da terra, não foi porque o Senhor se afastou de você, é porque você se afastou dele. E se afastando dele, ele não tem a responsabilidade de continuar conosco. Você entende isso? Então Deus está falando assim, ó, permaneça em mim, que eu permaneço em vós. O Senhor está oferecendo para você primeiro crescimento, e segundo, Ele dá para você, Ele quer oferecer para você a presença. Vamos repetir isso? Crescimento, só aí já está abençoados. Só isso. Se Deus fizesse só crescimento, se nos desse crescimento e presença, sairíamos daqui abençoados. Mas tem mais. No versículo de número 5 diz assim, vamos lá, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada. Você precisa realizar algumas coisas. Realizar, não estou falando de realizar sonhos, não. Tem coisas que nós precisamos mover, você entende isso. Tem coisas que você precisa agir, você sabe disso. Mas essas coisas só são operadas se Deus estiver conosco. Porque Ele fala que sem Ele nós nada poderemos fazer. Eu gosto muito, e você sabe disso, eu gosto muito de analisar os versículos de forma inversa. Bem, o versículo está dizendo que sem Ele nada, e com Ele podemos todas as coisas. Deus está falando para você, sem mim nada podereis fazer. Aí a palavra começa a se cumprir, tudo posso naquele. A fé é como um grão de mostarda. Ele vai falar, direis para a moreira, arranca-te daqui, transplanta-te para o mar e tudo mais. Ele vai falar assim, ó, nada vos será impossível. Sem Ele nada você pode, com Ele você pode todas as coisas. Você tem se sentido impossibilitado de mover algumas coisas na tua casa, no teu trabalho? Você tem se sentido impedido? Você tem sentido barreiras, visto barreiras, muralhas à tua frente? De repente você tem olhado isso e isso tem te causado pavor, porque traz uma ideia de impossibilidade de forma gigantesca.
Mas você vai entender que os milagres, vamos repetir isso, os milagres só são operados nas impossibilidades. Meu irmão, não existe milagre no possível. Naquilo que é possível, aquilo que está no nosso alcance não é milagre. Mas naquilo que é impossível, naquilo que você não pode fazer, o Senhor opera na tua vida. E tudo você pode mover a partir do poder de Deus na tua vida. Então Deus está falando para você, ó, você tem o crescimento, você tem a presença e você tem milagre na tua vida. Quer continuar lutando sem Ele? Quer continuar insistindo sem Ele? Você ainda acha que nessa altura do campeonato ainda dá para pensar se você vai viver baseado no poder de Deus ou não? Ele está dizendo, ó, sem mim você nada poderá fazer. Pastor, mas eu tenho feito algumas coisas, mesmo sem Deus. Eu quero te dizer que o que você tem feito não é nada, porque Ele diz que sem Ele nada você pode fazer. Mas nele nós podemos, vamos repetir isso, nele nós podemos. Quem crê diga eu creio, em nome de Jesus. Então Deus está falando para você, ó, ligados à videira, permaneça na videira, que na videira você tem crescimento. O grilo vai cantar, hein? Crescimento, presença e milagres em nome de Jesus. Você crê nisso? Vamos para o próximo versículo, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe o que o Senhor está falando para você? Que as nossas orações passam a ser atendidas. Vou repetir. As nossas orações passam a ser atendidas. Ele está falando assim, ó, peça o que quiser e vos será feito. Mas vamos analisar isso aí. Eu falei isso, já teve gente pensando em um monte de coisa. Espera aí, vou pedir o que eu quiser e eu vou ser atendido? Meu irmão, o Senhor está falando que se você permanecer nele, você passa a ser um ramo da videira. Você entendeu? Se você pegar qualquer parte da videira, vamos pegar um ramo qualquer e um outro ramo. Se você levar para um laboratório, o que você vai pegar no seu DNA? DNA da videira, certo? Então, assim, se você permanece nele, a tua vontade passa a ser igual à da videira verdadeira. O teu pensamento, o teu coração passa a ser alinhado com os céus. Se o teu coração bate no mesmo pulsar que o do mestre, você só pedirá aquilo que é vontade de Deus para a tua vida. Por isso que aquilo que eu pedir é vontade de Deus para mim. Por isso que ele fala que se eu peço aquilo que é vontade dele, ele atende, porque é vontade dele, não a minha. Por isso ele está falando, ó, pedireis o que quiserdes e será atendido. Porque, meu irmão, a tua vontade passa a ser a vontade de Deus. Quando nós falamos assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Uma vez eu dando um discipulado, eu falei sobre isso. Falei o seguinte, olha, se você sair daqui no Brasil e for para um outro lugar, o Reino Unido, por exemplo, você vai ser regido pelas leis do Brasil ou pelas leis do Reino Unido? Então sabe o que a gente quer? Nós queremos estar no reino de Deus, mas viver conforme as nossas leis. Deus está falando assim, ó, entrou no meu reino, é conforme a minha vontade. Por isso a gente fala assim, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então o que o Senhor está falando, olha, o Senhor já ofereceu para você crescimento, já ofereceu para você presença, já ofereceu para você milagres e ofereceu também orações sendo atendidas. Sabe quando é que as nossas orações passam a ser atendidas? Quando a nossa vontade coincide com a vontade de Deus. Você acha que Deus, e muitas pessoas ainda acham que Deus é o gênio da lâmpada. Você vai esfregar a lâmpada lá e Deus, você tem direito a 3 pedidos.
e ele é obrigado a atender aquilo que nós falarmos. Não, Deus quer fazer na tua vida aquilo que é vontade dele. E saiba que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita. Nós não somos bons por natureza, nós não somos perfeitos por natureza, e muito menos agradável. Por isso, Deus, ele é bom, Deus é perfeito e Deus é agradável. E não é à toa que a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Então você vai querer o que para você? Você quer o perfeito ou o imperfeito? Diga aí. Você quer o bom ou o mal? O agradável ou o desagradável? Então, se você quer o bom, o perfeito e agradável, escolha a vontade de Deus na tua vida. Se você quer o mal, o imperfeito e o desagradável, escolha a tua vontade para a tua vida. Você quer o bom, o perfeito e agradável? Isso é o agir de Deus em nossas vidas. O Senhor está falando: pedireis o que quiserdes e vos será atendido, quando a nossa vontade coincidir com a vontade de Deus para nós. Você quer isso para a tua vida? Tem gente que não quer não, meu irmão, pode ter certeza. Que é isso, eu tenho tantos desejos, tenho tantos sonhos. Saiba que Deus está pronto para realizar na tua vida aquilo que é vontade dele ao longo da tua história. Então olha, crescimento, presença, milagres e orações sendo atendidas. É pouco? É pouco, querido? Não é. Mas Deus tem mais. Ele diz no versículo 9. Versículo 9 diz assim: como o Pai me amou, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Meu irmão, olha que profundidade isso. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Tem pessoas sofrendo com desilusões ao longo da sua vida. Tem pessoas que não se sentem amadas de verdade. Pode acreditar. Tem pessoas que se sentem rejeitadas, o último, sabe, o pior dos seres humanos. Tem pessoas que não conseguem, nós falamos isso no discipulado de mulheres, que Deus aí nos dá 2 mandamentos muito claros, né? São 10 que foram resumidos em 2. Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, toda a intensidade, todo o teu vigor, e amar o teu próximo como... Esse segundo mandamento, ele está falando o seguinte: que você consegue amar a pessoas à medida que você consegue se amar. Se você não consegue se amar, você consegue amar o teu próximo? Se você não consegue amar o teu próximo, você acha que você consegue amar a Deus? Você está entendendo que tudo começa através do amor? A pessoa se sentir amada e esse amor sendo devolvido. Um amor de gratidão, porque não é um amor de troca, é um amor de gratidão. Você entende que não deveria ser amado, mas Deus te ama mesmo assim, amém? Se você recebe o amor de Deus na tua vida. Mas ele está falando o seguinte: olha, você entende que é amado por Deus sem merecer, porque isso é a graça, é o favor que nós não merecemos. Você passa a amar os outros sem eles merecerem também. E se você tem a capacidade de amar o próximo que é imperfeito, você tem condições de amar a Deus que é perfeito. Tudo começa no amor, e Deus está falando assim, ó: se você permanece na videira, como o Pai me amou, diz o Senhor, eu também vos amarei. O amor do Senhor, quem nos livrou da escravidão do pecado. Se você precisa ser livre do pecado, se você precisa ser livre da sua depressão, do seu complexo de inferioridade, se você precisa entender que hoje você é livre através do sacrifício de Cristo, tudo isso é alcançado através do amor. Olha, infelizmente isso tem se tornado banal no nosso meio. Falarmos o seguinte: olha, a gente quer ver levantar a igreja e falar: olha, Deus tem isso, ou não é, pastor? Deus tem isso para a vida, Deus vai te dar não sei o quê. Meu irmão, isso levanta a igreja, traz 500 pessoas para dentro da igreja. Mas está faltando
está fazendo falta nós falarmos: Jesus te ama. Nada substitui esse amor na tua vida. Jesus te ama. Mesmo nós não fazermos, mesmo não estamos fazendo jus desse amor, mesmo não sendo merecedores desse amor, Jesus te ama. E a maior demonstração desse amor foi Ele se entregar voluntariamente na cruz do Calvário por alguém que não merecia. E esse alguém sou eu. Esse alguém é você. E Ele está falando assim: assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Diga para a pessoa do seu lado: Jesus te ama. Mas diga com convicção, para ele acreditar, senão ele não acredita não. Jesus te ama, querido. Jesus está falando para nós, Deus está falando para nós: olha, você vai ter a presença, você vai ter milagres, você vai ter crescimento, você vai ter orações atendidas, mas você vai ter também o amor de Deus em tua vida. O amor de Deus é que nos sara, nos limpa, nos lava e purifica de todo o pecado. Entendendo que o Senhor nos amou, faz com que nós venhamos a amar a Ele também acima de todas as coisas. Porque vai dizer que o Pai, Ele não poupou o seu próprio Filho em favor de nós. Tamanho o amor. E diz assim, ó, que Deus, João 3,16, é um versículo que todos nós, se não conhecemos, deveríamos conhecer, que diz que Deus amou o mundo. Quando Ele amou o mundo, Ele te amou? Vou perguntar: quando Ele amou o mundo, Ele te amou, querido? Então olha só, quando Ele nos amou, ou quando Ele amou o mundo, Ele te amou. Não desista das pessoas que estão no mundo, porque foi lá que o Senhor nos alcançou. Hoje em dia nós temos uma propriedade em falar: não, porque os ímpios, não é que é assim que nós falamos? Porque fulano está no mundo, mas fomos lá, era lá que nós estávamos. Foi lá que Deus nos amou, foi lá que Deus nos resgatou. E Deus quer nos usar como ferramenta de resgate. E diz mais, que o Senhor fala assim, ó: Pai, eu peço para que não os tire do mundo, mas livres do mal. Livrai-os do mal. Sabe o que significa? Que nós, mesmo permanecendo na videira, nós ainda estamos no mundo. Você entendeu isso? Você entendeu isso? No dia que a igreja entender que é participante do mundo, e nós fomos levantados para mudar o sistema que rege o mundo, nós fomos chamados para transformar o mundo. Se nós não habitamos no mundo, nós não temos parte com ele. Se não temos parte com ele, não temos responsabilidade nenhuma com ele. Mas se nós entendemos que nós fazemos parte do mundo, mesmo sendo transformados, não vivemos conforme o mundo, mas estamos nele. E é a responsabilidade de Deus ter nos amado que nos faz amar a pessoas que estão vivendo conforme o mundo, conforme a levada desse século. Então Deus está falando para você: o Senhor te resgatou, querido. O Senhor te amou. Quantos se sentem amados pelo Senhor, mesmo sem merecer? Diga aí amém. Meu irmão, o que está esperando para difundir esse amor que tem dado à tua vida? O que você está esperando? Às vezes, né, a gente fica muito triste. Estávamos conversando antes do culto, eu com o pastor Edmilson, e falando sobre isso, que na verdade a igreja precisa se converter. A igreja como um todo precisa acordar para o que realmente foi chamada nessa terra. Nós estamos falando sobre o 9, sobre oferecer, estender um braço da igreja para pessoas, como isso, e vamos entender isso, como se isso fosse a tarefa mais extraordinária da face da terra, quando na verdade é nossa obrigação, os servos de Deus e como igreja. Na verdade, quando nós falamos assim, olha, vamos lá, nós estamos incentivando você, mas olha, se não for Deus te impulsionando a fazer isso, querido, não faça. Mas o que eu estou dizendo a nós é que nós nos sentimos tão amados por Deus que nós precisamos amar a pessoas e levar esse amor, porque nós fomos alcançados também. Mas isso só acontece quando nós permanecemos na videira. Só consegue estender a mão para o próximo quem permanece na videira.
Nós estamos o evangelho com E minúsculo, não é o evangelho de verdade. Hoje as coisas estão tão perdidas, tão misturadas, tão adulteradas, que nós vamos ver pessoas que querem seguir a Cristo sem fazer nada para as pessoas. É um evangelho individual, que não precisa nem ir para a igreja. Não precisa. Você não precisa estar com outras pessoas. Sabe por que você precisa que estar do seu lado? Sabe por que você tem que estar ao lado dela? Você precisa dela. Você precisa dela. A palavra diz em todo momento sobre um corpo bem ajustado. Você só tem eficácia se você tiver uma pessoa ao teu lado. Nós não fomos chamados para estar sozinhos de forma alguma. Falamos no domingo pela manhã, domingo passado, sobre o parafuso. Lembra dos parafusos que nós falamos? Você lembra daquele parafuso que aperta sem precisar de porca? Lembra disso que nós falamos? Qual o nome do parafuso que aperta sem precisar de auxílio de ninguém? Parafuso com rosca soberba. 25 vai dizer: faça igual a outros que deixaram a tarefa de congregar. Meu irmão, estou aqui porque eu sou pastor, não, querido. Também é. Mas eu vou entender que o meu ministério e a minha vida só tem eficácia ligado ao corpo, ligado a você. Deus é quem faz esse corpo operar. Deus é quem faz esse corpo agir. Nós entendemos que sem Ele nós nada poderemos fazer. Se você pensa que as coisas dão certo porque eu, pastor Edmilson e os outros irmãos somos muito bons, você está enganado. Porque poderíamos nos formar 20 anos em seminários teológicos, formação de pastor. Meu irmão, mas olha, quem forma pastores é Deus. Quem forma servos de Deus é o Senhor. É Ele quem chama para o ministério, é Ele quem levanta. Então quem faz com que as coisas sejam operadas na minha vida, na tua vida, é Deus, querido. Enquanto nós estivermos ligados à videira, as coisas acontecem. No dia que desligarmos, o Senhor não está mais aqui. Você sente a presença de Deus nesse lugar, meu irmão? Você sente Deus falando com você? É sinal de que nós estamos ligados à videira ainda. Mas estamos e lutamos com isso porque nós nos sentimos amados. Queremos sentir esse amor todos os dias, por isso não desligamos dela.